Gente amada, uma boa noite. É um prazer estar novamente com vocês aqui. Está falando Catarina, uma alegria, surpresa boa de chegar aqui nessa data especial, onde seus filhos estão sendo batizados e poder participar desse momento aqui também. Uma alegria estar com vocês, sempre é. Quero agradecer aqui publicamente. Arthur, querido, obrigado pelo convite. Me sinto profundamente feliz e honrado de estar aqui, ainda mais numa data tão especial, mês de aniversário da igreja, e poder, então, participar desse momento com vocês. Eu estou acompanhado hoje, não vim sozinho, acho que das últimas vezes eu acabei vindo só eu mesmo, mas eu estou ali com Maria Luísa, minha esposa, Gabriela, minha filha primogênita, que está ali, e Ana Clara, que está lá no departamento infantil já. Então, fico aqui também feliz de poder partilhar desse momento junto com a minha família. Eu, pensando sobre essa ocasião, pensando sobre que texto trazer para a nossa reflexão, comecei a pensar sobre o fato da igreja estar fazendo aniversário. Eu estou próximo a fazer aniversário também, faço logo no início de outubro. Não serão 25 anos, né? Os 25 anos já se foram há muito tempo. Estou mais perto de fazer 25 anos de casado do que quando comemorei os meus 25 anos de idade. E, para mim, né, acho que cada um tem uma forma de celebrar esse dia, de vivenciar esse dia. Eu confesso que eu não sou muito festeiro. Às vezes eu sou meio que forçado pela família, pelo menos um jantar, um almoço, mas eu não é muito do meu jeito, do meu feitio. Mas, para mim, o dia do meu aniversário é um tempo onde eu penso muito sobre a vida. Para mim, especialmente, é um tempo de reflexão. Eu tenho por hábito, no dia do meu aniversário, parar e pensar sobre a minha trajetória até aquele momento, refletir sobre como tem sido a minha vida ao longo desses últimos anos, mas não somente um tempo de reflexão sobre os anos que se passaram, mas também um tempo de projeção, de olhar para os próximos anos e pensar o que eu desejo da vida, o que eu espero dos próximos anos. E eu queria trazer para a nossa conversa dessa noite essa ideia. Queria partir desse ponto. Um tempo de aniversário, um tempo da gente refletir sobre a nossa caminhada até aqui e pensar também que igreja queremos ser nos próximos anos. Há tantos textos na Palavra de Deus que certamente nos serviriam para esse momento. Mas eu escolhi um especial e eu quero ler esse texto com vocês. É apenas um versículo que se encontra lá em Êxodo, capítulo 33. E eu quero ler com vocês apenas o versículo 15. Êxodo, capítulo 33, verso 15. E eu vou pedir a você, depois que nós fizermos a leitura desse texto, para vocês manterem as suas Bíblias abertas, porque a gente vai voltar aqui a alguns outros versículos que se inserem aqui nesse contexto. Você pode ficar sentado como está. Êxodo, capítulo 33, verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Vocês podem repetir comigo? Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Vamos orar? Senhor, te bendizemos por essa noite, noite festiva, noite de alegria em nossos corações, noite de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja. E também, Senhor, nessa hora, junto à nossa alegria, junto às nossas ações de graças, nós trazemos também a nossa súplica a Ti. Em especial, Senhor, nos colocando nesse lugar de dependência de Ti, nesse lugar de quem necessita ouvir a Sua voz, discernir a Sua voz, para que a gente continue a nossa caminhada.
Se não for o Senhor a caminhar conosco, Senhor, é impossível compreendermos a Tua voz, é impossível, Senhor, reconhecermos a Tua vontade. Por isso te pedimos, nos acompanha, Senhor, na meditação desse texto, na compreensão daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se não fores conosco, não nos envie. Êxodo capítulo 33, verso de número 15. Esse verso faz parte de uma conversa, de um diálogo franco e aberto que Moisés está tendo com Deus. Uma conversa muito objetiva que se deu num momento muito delicado, tenso, um momento crítico na vida de Israel. Antes de falar um pouquinho mais sobre esse contexto, eu gostaria de te lembrar que, a exemplo de Israel, nós também estamos numa jornada, numa caminhada. Eu creio que a história de Israel nos serve como uma metáfora ou uma analogia muito próxima do que é a nossa vida aqui. Israel, depois de um período longo de escravidão lá no Egito, Israel é liberto pelo Senhor. Deus levanta Moisés, leva Moisés até o Egito. Moisés é usado por Deus naquele processo de libertação. E após a libertação do cativeiro egípcio, se inicia uma grande jornada pelo deserto. Uma peregrinação. E aquele povo está, então, em trânsito ali no deserto, rumo a uma terra prometida, a um lugar que Deus, de antemão, já havia preparado e prometido àquela nação. O que se passa com a gente é algo muito semelhante. Fomos libertos também, não do Egito, mas da escravidão, da condenação eterna. Em Jesus Cristo, nós fomos livres, libertos. E essa vida, a experiência que temos em nossos dias a dia, nada mais é do que a experiência também de uma jornada, de uma peregrinação. Entendendo que há um lugar também prometido para nós, a Canaã celestial. Um lugar preparado, reservado, prometido para aqueles com os quais Deus se aliançou. E a exemplo daquele povo, nós estamos também em trânsito, nós estamos nessa caminhada. Essa igreja está na sua trajetória, na sua caminhada, junto com cada um de vocês que serve ao Senhor aqui. Bom, esse texto se insere justamente nesse período de trânsito, quando esse povo está no deserto. O que está acontecendo aqui fica mais claro quando a gente volta lá no capítulo 32. Capítulo 32, o que acontece é que Moisés tinha subido ao Monte Sinai, obedecendo a voz de Deus, e ali ele passa 40 dias e 40 noites em diálogo com Deus, ouvindo Deus, Deus que vai instruindo Moisés como ele deveria, então, repassar essas instruções ao povo. Moisés está recebendo de Deus para depois transmitir ao povo. 40 dias e 40 noites em íntima comunhão com Deus. E é muito significativo a gente perceber o número 40, assim como outros semelhantes, como 400 na Bíblia. O povo passa cerca de 400 anos lá no cativeiro egípcio. O povo peregrina durante 40 anos no deserto. Olha como é que esses números se apresentam na Bíblia. Moisés passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Lá no Novo Testamento, Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério público, ele passa 40 dias e 40 noites no deserto. Esse número traz consigo uma carga simbólica de um tempo completo. Assim como a gente diz aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, a gente está falando de uma totalidade. Então, quando a gente tem ali Jesus no deserto, a gente tem Moisés lá no Monte Sinai, também passando 40 dias e 40 noites, estamos falando de um tempo completo, de preparação. E assim, então, Moisés vai recebendo de Deus, só que, enquanto Moisés estava ali no monte, em íntima comunhão com Deus, o povo estava acampado lá embaixo, sob os cuidados de Arão,
E aí passa um dia, 2, 3, as semanas vão se passando e o povo começa a ficar inquieto. O povo começa a questionar em seus corações e chega um momento que eles começam a externalizar isso para Arão, dizer, olha, aquele Moisés que nos tirou lá do Egito, ninguém sabe dele, sumiu, desapareceu. Tirou a gente de lá para nos abandonar aqui. Na mente daquele povo, não é apenas a figura de Moisés, mas entendendo que Moisés tinha sido levantado por Deus, aquele povo está entendendo que não somente Moisés o abandonou, mas Deus os abandonou. Aquele povo começa, então, a alimentar nos seus corações o sentimento do abandono, do esquecimento. Êxodo capítulo 32, logo no início, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Moisés, no alto do monte, na presença de Deus, ouvindo Deus instruí-lo, para que ele então tivesse levando essas instruções ao povo, instruções necessárias para a caminhada desse povo, e com o tardar de Moisés, com a demora de Moisés, o povo se corrompe. Chegam para Arão e dizem: olha, já que Moisés nos abandonou, e o Deus de Moisés nos abandonou, faça para nós deuses para que possamos adorá-lo. Então Moisés vai recolher brincos de ouro, vai derreter aquele material e vai então confeccionar, vai fazer um bezerro. E vai atribuir àquele bezerro o valor de uma divindade, e eles vão se prostrar e adorar aquela imagem. Vão então organizar uma grande festa. Como diz o texto, vão cair na farra. Deus está lá no alto do monte, enquanto isso, e a ira de Deus se acende. Deus está profundamente irado com os caminhos tomados pelo seu povo. O povo que um pouco antes ele havia libertado. Um povo com o qual ele havia se aliançado. E como, tão rapidamente, esse povo se perverteu. A ira de Deus se acende, Deus diz assim: Moisés, vai embora, desce daqui, se afasta, porque a minha ira se avoluma, e eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir esse povo. É interessante que nesse diálogo, que se segue aqui no capítulo 32, Deus, inclusive, vai fazer uma promessa para Moisés, muito semelhante àquela feita lá no passado a Abraão, reiterada em Isaque, reiterada em Jacó, usando os mesmos termos. Se você observar, está lá no verso de número 9, quando diz assim: depois farei de você uma grande nação. A exemplo daquilo que lá a gente encontra em Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão, se aliança a Abraão, diz assim: em você eu vou fazer uma grande nação. Agora Deus está dizendo para Moisés: eu vou destruir todo mundo.
E a partir de você, eu vou restaurar, eu vou gerar uma nova nação. E aí, então, ao longo dos próximos versos, começa um diálogo entre Moisés e Deus. Moisés apelando para a misericórdia de Deus, Moisés suplicando para que Deus não pesasse a mão, para que Deus se lembrasse da aliança dele para com aquele povo, Deus os perdoasse, Deus estendesse a sua misericórdia sobre eles. E o texto então segue essa dinâmica desse diálogo, de um Moisés que suplica, de um Moisés que clama pela misericórdia de Deus. Até que nós chegamos lá no capítulo 33. E aí então Deus vai dizer para Moisés assim: Moisés, então vamos combinar o seguinte. Eu continuo irado com esse povo. Tudo bem que eu não vou destruí-los, mas eu também não vou acompanhar esse povo, não. Esse povo vai chegar lá em Canaã, mas eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo para acompanhar, mas eu não vou porque esse povo é um povo que, de tempos em tempos, suscita a minha ira. Esse povo é um povo de dura cerviz, esse povo é um povo que transgride o tempo todo. Eu vou mandar um anjo, mas vai dizer, não, um anjo não. Se o Senhor não for conosco, não me mande sair desse lugar. Se o Senhor não for com a gente, Senhor, não é uma questão de chegar lá em Canaã, é questão de saber quem vai com a gente no caminho. Não vai ser um anjo, tem que ser o Senhor. Eu me peguei algum tempo olhando para essa frase, para essa afirmação de Moisés e fiquei me questionando. Moisés é muito abusado, né? Moisés chega para Deus e diz o seguinte: ó, se o Senhor não for com a gente, eu não saio daqui. Eu não dou um passo. Mas, por outro lado, eu comecei a pensar que, na verdade, Moisés expressa tamanha humildade. Ele expressa tamanho senso da sua pequenez, da sua incapacidade de dar conta daquela jornada, se não for com o Senhor. E aí eu comecei a pensar de uma maneira diferente. Falei, Moisés não é um abusado. Na verdade, Moisés é muito consciente de quem ele é. E ele está dizendo, Senhor, se o Senhor não for com a gente, é impossível. Nem me faça sair daqui desse lugar. Eu quero pensar um pouco mais sobre esse texto e sobre a importância de, como igreja, caminharmos na presença de Deus e que isso não seja apenas uma ideia vaga, mas que seja fato na vida da igreja. Pensando, como eu falei no aniversário, pensando sobre a trajetória dessa igreja. Como é que chegamos até aqui nos 25 anos? Mas não somente isso, não apenas num exercício reflexivo, mas também num exercício propositivo, pensar como a gente quer caminhar os próximos anos. E meu desejo, de antemão, é que a oração dessa igreja, que a minha oração também, pensando na minha igreja, pensando na minha vida, seja: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair, não nos faça ir adiante. Queridos, eu quero primeiro dizer que é importante que caminhemos na presença de Deus, como Moisés suplica aqui, porque caminhar na presença de Deus é ter a certeza de que há sempre a oportunidade de recomeço. Caminhar na presença de Deus é saber que sempre há oportunidade de recomeço. O povo de Israel errou, e esse aqui não foi o único momento daquela jornada que esse povo erra. Em tantos outros momentos esse povo erra. E a gente tem que ter maior cuidado, pensar, puxa, dizer, Israel, lá no passado, que povo, sabe, que toda hora estava errando, que povo que toda hora estava transgredindo a vontade de Deus. Gente, só a gente parar um pouquinho.
num exercício muito simples de sinceridade, pensar, e nós? A nossa vida é feita também assim, de tropeços, de erros, de falhas, de atitudes que vão na contramão daquilo que Deus quer para nós, dos propósitos de Deus. Aquele povo havia se corrompido, a ira de Deus havia se acendido contra aquele povo. Deus chega e diz, olha, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés clama pela misericórdia de Deus. Aí Deus, então, eu vejo um Deus que parece estar mais calmo, diz assim, tudo bem, então, é uma mesa de negociação ali, né? Deus diz assim, então tá bom, eu não vou destruir, mas eu também não vou com vocês. Manda o anjo vai, mas ele também não serve. Essa alternativa também não é válida para a gente. Se o Senhor não for com a gente, não nos faça sair daqui. E aí Moisés, então, vai clamando pela misericórdia de Deus, e de fato Deus vai dizer, tá bom, Moisés, eu vou com vocês. Esse povo tem aqui uma oportunidade de recomeçar aquela caminhada. Eu quero dizer para você que também hoje é dia de, quem sabe, recomeçar a sua caminhada. Aquelas pessoas que convivem mais intimamente comigo lá na igreja sabem que, de vez em quando, eu uso uma expressão que é a seguinte, eu digo que o nosso Deus é um Deus teimoso. Esse Deus que tem uma santa teimosia, de modo que Ele não desiste da gente, sendo nós quem somos. Muitas vezes agindo como nós agimos, esse Deus não desiste de nós. Há momentos na nossa vida que nem a gente já acredita mais na gente, a gente já desistiu da gente. Quantas vezes a gente vem a um culto no domingo, ouvimos uma canção, como esse hino que tocou profundamente, Hugo, meu coração. São canções que estão ligadas ao afeto. Eu me lembrei, eu pequenininho na igreja, cantando esse hino, mais perto quero estar de ti. E a gente vem e canta canções como essa, eu quero estar mais perto de ti, Senhor. E aí vem a segunda-feira, parece que esses propósitos assumidos no domingo, eles vão diluindo ao longo da semana, eles vão se perdendo. Mas aí vem Deus e mais uma vez nos chama para perto dele. Caminhar na presença de Deus é saber se nesse lugar de recomeços, de novas oportunidades. Jeremias, quando está escrevendo suas lamentações, e ele então vai colocando, expondo o seu lamento, e chega um momento ali no capítulo 3 que ele diz, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Esse é o Deus, Israel, esse é o nosso Deus, cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Agora, deixa eu dizer uma coisa que eu tenho sempre em mente quando eu falo sobre graça, sobre misericórdia. E é verdade que isso é a centralidade do Evangelho, está na graça, e a gente precisa falar isso e afirmar isso em alto e bom som. Mas, se nós entendemos, se nós interpretamos a misericórdia de Deus, a expressão graciosa do seu amor, e a gente vê isso como uma oportunidade de a gente viver uma vida leviana, irresponsável diante de Deus, eu quero dizer para você, você não entendeu o que é a graça. Se você acha porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, que isso é um passaporte, isso é uma permissão para você viver de forma irresponsável, de forma leviana diante de Deus, você não entendeu ainda o que é o Evangelho. Você não entendeu o quanto custou aquilo que a gente recebe de graça. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, morto pelo regime nazista, ele escreve num de seus livros, se eu não me engano, é num livro cujo título é Discipulado, e ele usa uma expressão que é a graça barata. E ele chama de graça barata essa ideia de uma graça
que não é acompanhada da responsabilidade, do discipulado, da imitação de Cristo. A banalização da graça. Como diz Paulo, escreveu aos Tessalonicenses, ele diz, olha, nós não fomos comprados nem por prata, nem por ouro, nem por qualquer outra coisa corruptível, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Saber que Deus é misericordioso, saber que Deus é longânimo, saber que Deus é gracioso, saber que Deus nos perdoa, não pode ser uma permissão para a gente viver uma vida leviana. Muito pelo contrário, esse amor revelado sobre nós deve nos impulsionar a uma vida de compromisso com Ele, de santidade com Ele, de compromisso com as outras pessoas, de integridade. Mas eu quero lembrar você que caminhar na presença de Deus, desse Deus que vai conosco no caminho, é certeza de que temos, então, oportunidade de recomeçar quando a gente tropeça, de quando a gente erra. O texto segue e nos traz outras lições, nos lembrando também que, para aqueles que caminham na presença de Deus, desse Deus que vai conosco na jornada, há também um destino certo. Na presença de Deus, há destino certo. Verso de número 14. Depois de todo esse diálogo de Moisés com o Senhor, desse apelo de Moisés ao Senhor, Deus então responde Moisés dizendo, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quando Deus está se dirigindo a Moisés, falando sobre esse descanso, Deus está se referindo ao fato de que eles chegariam até Canaã, o lugar onde eles iam se estabelecer. Ou seja, Deus está reiterando o compromisso de estar com eles, eu estarei com vocês, eu os acompanharei e eu farei com que vocês cheguem no lugar prometido, no lugar que eu tenho separado para vocês. Há muita gente caminhando sem direção. Há muita gente perdida. Diz o ditado popular, a expressão popular, que para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Você imagina, amanhã de manhã, a gente acorda e vai para o ponto de ônibus, sem qualquer objetivo, e diz assim, o primeiro ônibus que passar, vou fazer sinal e vou entrar. Ou então você, nem sei se isso é possível, né? Estou aqui, exercício imaginativo, né? Porque você vai pedir um Uber, um transporte aplicativo, você tem que botar, acho que o destino, né? Para onde você está indo. Mas imagina que você chama um motorista, diz assim, entra no carro, para onde o senhor quer ir? Não sei isso. Pode ir para qualquer lugar. O fato é que muita gente tem vivido a sua vida assim. Pode nem pegar o ônibus assim, ou o transporte do dia a dia, mas tem vivido assim. Não sabe em absoluto para onde está indo. Vai vivendo uma sucessão de dias, sem um norte, sem uma direção. E deixa eu dizer uma coisa, é mais do que pensar, por exemplo, numa dimensão profissional, talvez a pessoa tenha até com alguma clareza o que ela espera da vida profissional dela, da vida conjugal, enfim. Mas tem gente vivendo sem ter no seu coração uma resposta que é fundamental. Uma resposta a uma pergunta que é a pergunta central na vida de todas as pessoas, que é a seguinte, se os seus olhos se fecharem hoje para essa realidade, para onde você vai? Se os seus olhos se fecharem hoje para essa realidade, para onde você vai? Quando a gente perde alguém, parece que essa questão ela vem de uma forma mais clara. Mais ou menos um mês, nossa família perdeu uma pessoa amiga, pessoa nova ainda, não tinha nem completado os seus 50 anos, e foi diagnosticado numa segunda-feira com câncer e faleceu numa quinta-feira da mesma semana. Entre o diagnóstico e a morte não foi nem uma semana.
Graças a Deus porque ele morreu na presença de Deus, um homem temente ao Senhor, fiel à palavra. Mas quantos se deparam com a realidade da morte e não têm absoluto a ideia para onde vão? Caminham sem destino. Queridos, caminhar na presença de Deus é saber para onde vamos. Caminhar na presença de Deus não significa que o caminho vai ser sem pedras. Caminhar na presença de Deus não significa que o caminho não vai ter lama, não vai ter subida, não vai ter descida, não vão ter os mais diversos obstáculos. Tudo isso tem no caminho da vida do crente. Tudo isso faz parte da nossa trajetória, da sua, da minha. Tem enfermidade, ocasionalmente pode ter um desemprego, tem questões relacionais que se manifestam no lar, tem. Mas há duas coisas maravilhosas que, para quem caminha na presença de Deus, e as duas coisas estão condensadas aqui nesse versículo. Primeiro, Deus vai com a gente. Segundo, a gente sabe para onde a gente está indo. A vida do crente não é feita só de pastos verdejantes, nem só de águas de descanso. A vida do crente passa, como diz o salmista também, pelo vale da sombra da morte, mas ainda ali, no vale da sombra da morte, Deus está afirmando: eu estou com você. E o meu cuidado se manifesta sobre você. Há um outro texto que está lá agora, em Josué, eu não vou ler o texto, eu vou citar, que tem a ver com esse contexto aqui da trajetória do povo. Já num outro momento, é quando eles já estão prestes a entrar em Canaã. Lá no início do livro de Josué, esse povo, esse mesmo povo aqui, está acampado numa localidade chamada Sitim. E aí tem o Rio Jordão e do outro lado está a terra de Canaã. É a última etapa para eles entrarem na terra prometida. E eles estão ali acampados e Deus vai falar com Josué. Moisés já tinha morrido. E Deus vai falar com Josué o seguinte: Josué, vocês vão sair daqui, vão atravessar o rio, mas um detalhe muito importante: vocês vão passar por caminhos que vocês nunca viram. São caminhos novos para vocês. Por isso, não deem um passo antes que os levitas sacerdotes, que eram os responsáveis por carregar a arca da aliança do Senhor, eles estejam adiante de vocês. A arca da aliança do Senhor era uma caixa de madeira revestida de ouro, mas que trazia consigo a carga simbólica da presença de Deus no meio do povo. E Josué está, então, recebendo essa instrução: olha, vocês não devem dar um passo sem que a presença de Deus vá à frente de vocês. Então, somente sigam aqueles que estão levando a arca da aliança. O que essa passagem nos ensina, queridos? Que, seguindo ao Senhor, nós temos rumo certo para a nossa vida. Vamos ter que atravessar rios, vamos ter que transpor obstáculos, mas nós temos direção para a nossa vida. Nós temos referencial. De vez em quando parece que a vida da gente ela se perde. E aí Deus vem, reconfigura a nossa rota, nos coloca no eixo, no caminho certo, no rumo. Saber que Deus vai conosco nessa jornada é a certeza de que nós temos e teremos a oportunidade de recomeços. Seguir na presença de Deus é a certeza de que nós estamos no rumo certo. Estamos na direção certa. E saber também, e caminhar na presença de Deus também é saber que nós temos o cuidado eterno dEle. O cuidado eterno dEle. Esse mesmo texto que acabamos de ler, ele segue aqui, nós lemos o verso 15, eu quero reler o verso 15, e agora leio com vocês o verso 16, que diz assim: Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra?
Moisés está certo de que caminhar na presença de Deus é contar com o favor de Deus. Moisés está consciente de caminhar na presença de Deus, é experimentar do cuidado de Deus. E para Moisés está muito claro que isso é distintivo daquele povo. É o povo que caminha sob o cuidado de Deus. É o povo que caminha na direção de Deus. Para Moisés, o que distingue o povo de Israel dos demais povos não é qualquer outra coisa, senão a possibilidade de ser cuidado por Deus, de ser amparado por Deus, de ser alvo do zelo de Deus. O salmista, lá no Salmo 139, de uma forma tão bonita, ele diz assim: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Esse salmo, então, ele vai descrever situações extremas, quase que numa tentativa de fugir da presença de Deus, e no final o salmista se dá conta, onde ele estiver, o cuidado de Deus há de se manifestar na vida dele. O zelo de Deus há de se manifestar na vida dele. Deus é aquele, como eu disse há pouco, que nos conduz por pastos verdejantes, por águas de descanso, mas quando a gente atravessa o vale da sombra da morte, a gente experimenta do cuidado de Deus, do zelo de Deus, do conforto que vem de Deus. Queridos, é reconfortante saber que a gente caminha e que nesse caminho nós temos amparo. E eu quero dizer, como igreja, o amparo de Deus, ele pode acontecer de forma imediata. O próprio Deus, e é fato, Deus cuida da gente. Mas como comunidade da fé, eu queria trazer essa reflexão para a Igreja do Barreto nessa noite. O cuidado de Deus se manifesta no cuidado mútuo também. Muitos momentos da minha vida, Deus me cuidou de mim e da minha família através de outras pessoas. As mãos, os ouvidos de determinadas pessoas foram as mãos e os ouvidos de Deus. As palavras de algumas pessoas foram palavras de Deus no cuidado comigo, com a minha família. A igreja é um espaço de cuidado. Cuidem-se um dos outros, amparem-se. Aproveitando, usando uma expressão bíblica, suportem-se. Não naquela ideia, talvez, mas também de quem tolera o outro, mas suportar no sentido de quem sustenta o outro, de quem ampara. Como é bom saber que temos irmãos e irmãs com os quais podemos contar. Gente que talvez não resolva a nossa demanda, mas alguém que diz assim para você: eu vou orar por você. E ora, né? Não dá para dizer que vai orar e não ora. Eu vou orar por você e ora. Alguém que chega para você, como eu recebi essa semana de uma pessoa da igreja, uma senhora mandou uma mensagem no WhatsApp, assim: pastor, te achei triste, está tudo bem com você? Aí eu tranquilizei ela, falei: está tudo bem, eu confesso que eu estava muito cansado quando você me viu, tive uma semana pesada, tirando o cansaço, está tudo bem. Ela falou: que bom. Desse cuidado, de alguém que manda uma mensagem para o seu pastor, que ora pelo seu pastor, pela sua liderança, de alguém que zela pelo outro. Sabendo que Deus é aquele que tem nos sustentado nessa jornada. Deus sustentou esse povo, gente. Esse povo experimentou do cuidado de Deus no deserto. A jornada no deserto, se você conhece esses primeiros livros da Bíblia, você sabe que a jornada no deserto não foi fácil, mas Deus sustentou. Esse povo experimentava o que é depender do pão de cada dia. Mas o pão de cada dia estava ali todo dia. Deus providenciava o alimento para aquele dia e dizia o seguinte: não guardem, eu providenciei hoje.
E tenham fé que eu vou providenciar amanhã. E o que acontecia quando alguém resolvia guardar? Mofava. Mofava. Porque Deus estava ensinando esse povo a caminhar pela fé. E esse povo caminhando na fé teve comida. Esse povo caminhando pela fé teve água, não passou sede. Esse povo caminhando pela fé tinha uma nuvem sobre ele, protegendo eles durante a jornada diária. Esse povo tinha sobre eles uma coluna de fogo que iluminava o trajeto à noite. Esse povo teve o cuidado de Deus através da instrução. Deus ia falando com Moisés e instruindo esse povo. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada e negativa da lei, como se a lei fosse ruim, só como se os preceitos do Antigo Testamento estivessem superados, e o próprio Jesus vai dizer: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, porque a lei é a expressão do cuidado de Deus. Minhas filhas estão enormes agora, mas já tiveram esse tamanho, que é a Estela, não é isso? Estela é o nome da minha bisavó, da minha avó paterna. E quando está nessa idade, então, assim, não tem noção das coisas. Então, eventualmente, vai com a mão numa tomada. E a gente, como pai e mãe, a gente vai corrigir, a gente vai dizer não. Por quê? Porque disciplina é ruim? Não. Disciplina é expressão de amor e de cuidado. E Deus cuidou desse povo também, disciplinando esse povo. O contrário de amor não é disciplina. O contrário de amor é indiferença. É você ver que vai acontecer algo de ruim e você não faz nada. Você fica só esperando acontecer. Isso é falta de amor. Agora, a disciplina é a expressão do cuidado. E Deus cuidou desse povo nas dimensões material e espiritual desse povo. Queridos, terminando, eu gostaria então de lembrar aquilo que certamente cada um de nós já sabe. Não dá para caminhar sem Jesus. Parece tão óbvio, mas a igreja precisa ser lembrada disso. Nós, líderes, precisamos ser lembrados disso o tempo todo. Moisés está dizendo aqui, Arthur, isso vale para mim, para você, como pastores, dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, não vai dar para ir adiante. Esse senso de dependência, ele tem que estar presente em nossos corações. Na certeza de que, ainda que nós erremos, caminhar na presença dele é saber que ele vai nos chamar a um recomeço. Ele vai abrir as portas de um retorno, de uma nova oportunidade. Caminhar na presença dele é saber que a gente está no rumo certo. Nosso coração é enganoso, gente. Nosso coração é traiçoeiro. Por isso a gente tem que ser humilde e consciente de que não dá para ir sozinho. Ouvir a voz de Deus, para que a gente possa ir no caminho certo. E caminhar na presença de Deus é ter certeza do cuidado dele. Esse povo foi cuidado. Esse povo experimentou do zelo de Deus. E esse povo chegou, a Bíblia está aqui para testemunhar, eles chegaram na terra da promessa. Certamente nós chegaremos também. Que a nossa oração seja hoje e todos os dias da nossa vida: se não fores conosco, Senhor, não nos faça sair desse lugar. Eu quero orar com você, convido você a fechar seus olhos. Falamos muito sobre, até pelo fato de ser aniversário da igreja, falei muito sobre essa dimensão coletiva, que é tão importante da igreja enquanto comunidade da fé. Mas eu queria também, nesse momento de oração, te chamar a reflexão na sua dimensão pessoal, sem se desconectar daquilo que é coletivo, mas pensar na sua vida, na sua jornada pessoal. Quem sabe o momento que você vive é um momento também semelhante àquele de Israel. Israel transgrediu, Israel falhou.
tão facilmente perverteu seu coração, elegendo outros deuses para si e atribuindo valor àqueles deuses. Israel estava em farra. E não há nenhuma crítica bíblica à festa. Nós estamos aqui em festa, uma festa santa, para celebrar a vida dessa igreja, a presença de Deus aqui. Mas aquela festa é uma festa da transgressão, uma festa da idolatria, festa de quem deu as costas para Deus tão facilmente. E Deus, então, mesmo irado, mesmo insatisfeito com aquele povo, Deus vai revelar da sua misericórdia e atende, então, ao apelo de Moisés, dizendo: tá bom, Moisés, eu não vou destruir vocês e nem vou mandar um anjo, eu mesmo vou com vocês. E farei vocês chegarem no lugar de descanso. Saber que Deus vai conosco, isso molda a nossa vida de tal maneira que a gente vive numa outra perspectiva. E mesmo diante da morte, nós estamos em paz, porque sabemos que esse cuidado manifesto nessa caminhada, ele aponta para a eternidade. Senhor, bendizemos o Teu nome pela vida dessa igreja querida, amada, Igreja Presbiteriana do Barreto, Pai. Te bendizemos pela vida de sua liderança, pela vida daqueles que deixaram sua marca na história dessa igreja no passado, que dedicaram-se à obra nesse lugar, tanta gente comprometida contigo, gente zelosa, gente dedicada ao Senhor e dedicada ao próximo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Olhamos para o passado e o nosso coração se enche de gratidão. Olhamos para o presente e também Te agradecemos por aqueles que o Senhor firmou aqui e que têm servido ao Senhor nesse lugar. Louvado seja o Teu nome, pela liderança dessa igreja, pelo pastor dessa igreja, pelo Teu povo congregado aqui. Mas também nessa noite, Senhor, ao refletir sobre a trajetória dessa igreja até esse momento, queremos também olhar para frente, para os anos que virão, e queremos dizer para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não queremos seguir adiante. Se não for a Tua presença a continuar guiando essa igreja, Senhor, se não for a Tua misericórdia sendo renovada nesse lugar, se não for, Senhor, o Teu cuidado sendo manifesto aqui, Senhor, não dá para seguir. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor está aqui. O Senhor caminha com o Teu povo aqui. E que isso seja suficiente para o Teu povo seguir adiante. Em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.